Olá, eu sou a Thelma e hoje eu dei uma passeada aqui pela estante, já que eu mudei, tive que arrumar, parece que tá arrumada, né? Não arrumei ainda, tá em processo de ser arrumada, mas topei aí com os livros que eu li esse ano e que eu li em outros anos que fogem da ficção. E é sobre eles que eu vou falar aqui hoje. Mas antes, eu queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Nem tudo é ficção nessa vida. Eu adoro ficção, eu escrevo ficção e o que eu mais gosto de ler é ficção. Mas nem tudo é ficção e eu também gosto de outros estilos. Por exemplo, biografias. Eu descobri aqui no canal, né, lendo algumas biografias, para incrementar os vídeos, que eu adoro biografia. Também gosto de histórias reais, que podem ser contadas por um jornalista que investigou bem o caso, ou por quem viveu a tragédia, o drama. Geralmente são histórias bem fortes, reais, também me agradam muito. Então eu vou falar um pouquinho desses livros aqui para vocês. A começar, deixa eu ver aqui, um que eu encontrei esse ano, se não me engano foi no começo do ano, sim, Montanha Sombria, foi escrita por um jornalista e fala sobre o Everest, mais especificamente o relato do que aconteceu no ano de 2006, que foi um ano assim bastante complicado no Everest. Para você ter uma ideia se você vai gostar desse tipo de leitura, tem um filme que passa direto na TV que chama Everest, que conta um problema muito semelhante que aconteceu em 1996, que eles julgavam ter sido o pior ano do Everest, quando tudo começou a ser comercial demais. Então essas equipes começaram a levar pessoas meio que normais para escalar o Everest, né, mediante pagamento e tal e coisa, e isso não deu muito certo, né? Além de congestionar o Everest, um bocado de gente acabou morrendo, né? E aí, eles imaginavam que isso ficou lá em 96 e fim de papo, né? Que nada. Então, em 2006 aconteceu algo semelhante, que esse livro aqui conta do Nick Hale. Ele é jornalista, então ele vai investigar. Ele vai tocar um pouquinho nos pontos lá de 96, mas o lance todo é explicar o que aconteceu em 2006. Ele também conta o histórico do Everest. Gente, é super interessante. Eu amei esse livro, eu paguei super baratinho. Então eu imagino que agora no Black Friday, eu vou procurar depois para deixar links para vocês aqui no futuro do Black November, Black Friday, como queiram chamar, né? Aqui eu tenho Adorável Heroína. Eu comprei esse livro há um tempão. Agora, acho que 20 anos depois do que aconteceu nas Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center lá em Nova York. A gente tem essa história que é contada pelo Michael Hingson. E o Adorável Heroína, ele que é cego de nascença, ele estava no World Trade Center no 11 de setembro, né? E ele vai contar como um cego percebeu o que estava acontecendo. Na verdade, acho que ele até teve vantagem em alguns aspectos, porque todos estavam perdidos naquela história, de certa forma, e o que se percebeu foi o cheiro muito forte de combustível, os tremores do edifício e coisas do gênero. E ele acabou tendo esses insights para deixar o quanto antes, e ele contou com a ajuda do cão guia dele. Então aqui, além de você saber dessa tragédia, você vai saber um pouco mais sobre os cães guias, como eles são treinados, como eles têm que se comportar, como essa aqui trabalhou pra caramba e salvou a vida dele nesse dia. E ele vai contando uma história super tocante para quem gosta de cachorros como eu, de animais de forma geral. É uma história tocante, super interessante. Agora, indo para uma tragédia um pouco mais antiga, e a orquestra continuou tocando.
Fala do Titanic, gente. E aqui é escrito pelo neto de um dos caras que tocava na orquestra do Titanic, dos músicos do Titanic. Então, você começa a ler e começa a ver que no filme Titanic, eles tentaram ser bem fidedignos à história real. Eu achei isso interessante, ó. Aqui sem fazer qualquer apologia, porque esse filme, puta, sucesso de bilheteria e tal e coisa. Mas já tá um tanto batido, digamos, né? Essa história Romeu e Julieta nos Sete Mares aí, sei lá eu, afundando no Titanic. Mas aqui, gente, você vai saber outros detalhes do acidente e vai confirmar que algumas coisas que colocaram no filme são realmente reais. E realmente reais, né? São... Ficou bem real, né? Enfim, a orquestra continuou tocando, é bem interessante, é o neto desse músico e eles realmente continuaram tocando até o final. Enfim, ele acabou morrendo. Você vai saber também sobre o resgate, o que foi possível se resgatar, o que não foi possível, coisas que você, sei lá, eu pelo menos não tinha me dado conta. Então, também, para quem quer fugir da ficção um pouco para uma coisa real, são histórias interessantes. E as biografias também são interessantes nesse sentido. Aqui eu vou lembrar uma de cabeça que eu sempre volto todos os anos, do Joseph Frank, que é a biografia do Dostoiévski. É gigantesca, tem uma versão enxuta dela que é gigante do mesmo jeito, é que ficou menor do que os vários volumes que eram anteriormente. Mas é tão interessante, uma vida real desse que é provavelmente um dos maiores escritores de todos os tempos, um filósofo, né? O Dostoiévski deixou uma marca nessa vida que tem que ser considerada, e a biografia dele é demais, gente. Eu tô lendo em parcelas, né? A cada ano eu leio um livro do Dostoiévski e avanço um pouquinho mais na biografia, mas é uma super recomendação. Aqui tem uma outra biografia diferente, O Conde Negro, eu li, acho que foi esse ano. Sim, eu quis acrescentar algo diferente na história do Alexandre Dumas, então eu falei do pai dele, ao invés de contar sobre ele, e é isso que o Conde Negro nos fala, sobre esse herói que foi o pai do Alexandre Dumas, o escritor aí de inúmeros romances, tal e coisa, que todos chamam Alexandre Dumas, então fica meio confuso. Tem o avô, o Alexandre Dumas, ou melhor, o pai, o filho e o neto, né? Por isso que eu falei avô, que escreveu A Dama das Camélias. Mas, então, a gente tá falando do pai do que escreveu O Conde de Monte Cristo, né? Muito legal essa história, uma história assim de capa-espada real, é muito interessante. Aqui eu tenho uma outra sugestão do Stephen King sobre escrita. Ele vai dar, de fato, uma caixa de ferramentas, como ele gosta de chamar, para quem está escrevendo, algumas sugestões. Não é nada assim manual de escrita, longe disso, mas tem uma autobiografia do Stephen King. Ele conta como foi a infância dele, como ele se formou como escritor, os desafios que a mãe dele enfrentou, como ele encarou, como foi o primeiro sucesso dele, como aconteceu na vida, os percalços de chegar até aí, e é super interessante. Ele e o irmão eram mega arteiros, e aí você vai saber essas curiosidades da vida dele, que o levaram a ser esse grande escritor, a essa pessoa que ele é hoje, né? Então é uma história bem interessante que eu sugiro aqui para vocês, se gostam desse estilo biografia, esse estilo não ficção, que é bem, sabe, acho que eles se complementam, esses estilos, né? Um outro livro que eu queria voltar a recomendar aqui para vocês é o da Francine Prose, esse aqui, que ela vai sugerir, eu ia falar ensinar, mas não sei se é ensinar, mas dá técnicas de leitura, né? Não só técnica, mas
sugestões de leitura que vão te enriquecendo para você como leitor e para você que quer ser escritor ou que escreve. Ela faz recomendações que eu achei fantásticas. Ela destaca trechos de livros que você fica simplesmente encantado. Então, serve também como um guia para a escolha de livros. Olha, baita livraço, tô acabando de ler, porque ele tem um apêndice, eu vou chamar de apêndice, não sei se é o termo correto, mas escrito por um brasileiro, porque ela faz sugestões, ela é americana, então ela faz sugestões mais internacionais, mais da literatura de língua inglesa, mas ela também lê traduções, obviamente. Tanto é que ela gosta muito de Chekhov, por exemplo, vai ter um capítulo todo sobre ele, mas ela não envereda pela literatura em língua portuguesa. E é isso que o autor brasileiro, que complementa, que faz esse apêndice, vai sugerir livros escritos em português, porque tem também essa questão da língua que pra gente é importante. Não menosprezando de forma alguma os demais autores que ela citou, porque são fantásticos e eu fiquei louca para ler. As sugestões dela vão influenciar um pouquinho o nosso projeto Clássicos. Preparem-se. Então, para quem gosta de ler e escrever, olha, ou só ler, tá super sugerido o livro da Francine Prose. Bom, então foi um pouquinho de uma miscelânea de não ficção, de assuntos bem diversos, mas que eu gostei muito e fica aqui minha sugestão de leitura para vocês. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.